Olá pessoal, vamos para a nossa 27ª aula do curso de Mecânica Clássica. Nessa aula a gente vai falar como calcular o momento de inércia para uma esfera maciça homogênea em torno do seu diâmetro. Então aqui a gente tem uma ilustração dessa esfera, a gente está supondo que esses eixos que a gente vai considerar, elas estão aqui, né? Está centralizado aqui o zero no centro da esfera, isso daqui é só uma ilustração, né? E para a gente calcular esse momento de inércia, a gente vai ter que calcular essa integral, a integral de ρ² dm, sendo dm um pequeno elemento de massa, e ρ a distância do eixo que você está calculando, a distância desse pequeno elemento de massa até o eixo que você está calculando. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente vai precisar, então, separar essa nossa esfera em pequenos pedaços, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Para calcular esse momento de inércia, da esfera maciça, a gente pode separar essa esfera em vários pequenos discos. Então, aqui em azul a gente tem ilustrado esses discos. Então, eles vão ser pequenos discos que vão ter um determinado diâmetro, né? E a gente vai utilizar o fato, né, primeiramente aqui para achar a relação do dm com uma determinada quantidade, que no caso aqui vai ser o volume desses pequenos discos, para a gente poder integrar, né, sobre toda a esfera. A gente vai então utilizar esse fato de que a nossa densidade ela é homogênea. Então aqui a gente tem uma esfera maciça homogênea. Então a densidade desse pequeno disco, né, esse D está indicando esse disco aqui azul, ele vai ser o elemento de massa, supondo que esse disco tem uma massa dm e um volume dv. Então a gente vai ter que essa densidade vai ser esse dm sobre dv, né? E quando a gente considera a esfera como um todo, como ela é homogênea, a gente vai ter então que a massa total sobre o volume total da esfera vai ser igual à massa desse pequeno disco sobre o volume desse pequeno disco. Consequentemente aqui, dessa expressão, a gente pode isolar e obter então uma expressão de dm como sendo m sobre v dv. Consequentemente, utilizando essa expressão para dm na equação do momento de inércia, a gente obtém que o nosso momento de inércia ele pode ser calculado como uma integração. Eu vou deixar essa notação ainda de ρ² m sobre v dv, né? Agora, como que a gente calcula, né, esse elemento dv, que seria o elemento de volume desse pequeno disco, né? Então, eu vou representar esse disco aqui em azul, né? Então, a gente tem um disco, né? Lembrando que essa é uma esfera maciça, né? Então, a gente vai ter esse disco que vai ter uma determinada altura, né? Então, isso aqui só para indicar que ele tem uma determinada altura. Não sei se ficou bom não. Mas ele tem uma determinada altura aqui. Vou representar assim, tem essa determinada altura, que eu vou chamar de uma altura dz. E vamos supor que a gente tenha aqui dentro, a gente pegue um outro pedaço, né? Isso aqui é só uma ilustração, um outro pedacinho que tenha um raio aqui, eu vou estar chamando de R, né? Esse raio aqui, e que ele tem uma largura que eu vou chamar isso daqui de dr. Então pensa que a gente esteja olhando esse disco de cima, né? Então dr vai ser como se fosse essa largura desse disco. E agora se a gente olha ele de lado, o dz seria essa altura desse disco, né? Então cada disquinho que a gente considerar aqui dentro, né, esse disco grandão, ele é maciço, então a gente pode pensar ele como sendo composto de vários disquinhos ali dentro, né? A gente vai poder abrir esse disco. Então eu simplesmente peguei esse disquinho que a gente está colocando aqui e abri ele. Então quando a gente abrir ele, a gente vai ver que a gente vai ter 2πr nesse lado, que é o comprimento aqui, né, desse círculo aqui, e a largura aqui vai ser dr, né? Então a gente fica com isso daqui. Consequentemente, daqui a gente pode tirar aqui a área desse disquinho, ele vai ser 2πr dr. E agora, para a gente calcular o volume desse disquinho, ou seja, o meu dv, ele vai ser simplesmente a área vezes a altura, né? Então, que vai ser esse 2πr
dr, que é a nossa área, vezes a nossa altura, que é o dz. Né? Consequentemente, se a gente substitui, então, essa nossa expressão de dv aqui na equação do momento de inércia, então a gente vai ter que esse momento de inércia ele vai ser uma integração em quem, né? Aqui eu já vou trocar o nosso ρ por r, né? Porque esse ρ veio de uma notação que a gente usou lá no início, só para mostrar a expressão, mas aqui no meu caso o ρ ele é o r, né? Então essa distância r. Então eu vou ficar com uma integração de r ao quadrado, né? De quem? Já vou tirar esse m sobre v da integração, que ele é constante, é a massa total sobre o volume total dessa esfera maciça, e ele vai ficar então sobre multiplicado por 2πr dr dz. E agora note que aqui nessa notação a gente tem uma integral, eu vou colocar de outra cor aqui, uma integral simples. Mas quando a gente olha para cá, a gente está indicando que é uma integral dupla. Então, isso daqui só está representando que é uma integral dupla, né? Consequentemente, a gente tem uma integral aqui, né, em R e em Z. Como que a gente deve saber agora, né, quais que são os limites de integração, tanto de R quanto de Z. E a gente pode voltar na nossa figura e a gente vai ver que a gente vai ter o seguinte, o nosso Z ele vai variar. Para eu pegar essa esfera toda, né, fazer uma soma de todos esses risquinhos e formar a esfera toda, a gente deve integrar de menos R, que é o raio total da esfera, até o R. Então, eu estou integrando daqui de baixo até lá em cima. E o nosso R ele vai variar da onde até onde. Né? Então, se a gente olha aqui nessa figura e a gente supõe, e a gente vai ter que o nosso R são essas distâncias daqui, né? O R ele vai estar variando da onde até onde, né? Então ele vai estar variando de 0, que vai ser esse ponto aqui, até um determinado valor aqui na superfície dessa esfera. Mas note que esse valor ele vai mudando, né? Então, qual que é esse limite daqui do R, né? Para a gente obter esse limite do R, a gente pode utilizar a equação da esfera, né? Então, deixa eu só anotar aqui. Então, o Z, a gente viu que ele vai variar de menos R até R. E o nosso Rzinho vai variar de 0 até o valor que a gente vai ter que determinar. Então, lembre que a equação da esfera ela é dada por meio dessa expressão daqui, onde R é o raio dessa esfera. Consequentemente, o que a gente vai ter? Né? Se a gente passa isso daqui para coordenadas polares, a gente vai ter que o nosso R ao quadrado, ele vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Consequentemente, isso daqui está para coordenadas polares. Quando a gente passa isso daqui para as coordenadas polares, a gente vai ter que o nosso r ao quadrado ele vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Consequentemente, essa expressão daqui de cima, né, a gente pode escrever como sendo r ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Consequentemente, isolando o nosso r, ele vai ser r ao quadrado menos z ao quadrado, raiz disso daqui. Então, aqui a gente tem a nossa expressão para o r. Então, o r ele vai variar de 0 até esse valor aqui que indica a superfície dessa esfera. Né? Então, a equação para o nosso momento de inércia completa, ela vai ser dada por meio dessa expressão. O meu z de menos r a r, o meu r variando de 0 a raiz de r ao quadrado menos z ao quadrado, de quem, aqui eu já vou juntar, né, esses r's aqui, isso daqui vai dar então para a gente um r cubo dr dz, e eu vou colocar esse termo 2π aqui para fora, né? Então isso aqui vai ser 2πm sobre v. Então, realizando essa integração aqui em dr, né, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter que o nosso momento de inércia ele vai ser dado por 2
πm sobre v, né? Integral de menos r a r de r ao quadrado menos e ao quadrado sobre 4 elevado a 4 sobre 2 dz. Isso aqui foi simplesmente, né, integrando isso daqui vai dar r a quarta sobre 4. Colocando os limites de integração, a gente vai ter, então, esse resultado daqui, né? E o que é isso daqui, né? Então, isso daqui é 4 sobre 2, isso daqui vai ser 2. Então, a gente vai ter que o nosso momento de inércia ele vai ser 2πm sobre v, integral de menos rzão a rzão, e eu posso abrir essa expressão, né? Então, essa expressão vai ser r à quarta menos 2r ao quadrado z ao quadrado mais e à quarta dz, né? Então, integrando essa parte daqui de dentro, né, o que a gente vai ter? Integrando isso daqui, a gente vai ter r à quarta vezes 2r menos 2r ao quadrado z ao cubo sobre 3 avaliado em menos r a r mais z à quinta sobre 5 avaliado de menos r a r. Então, né, escrevendo isso daqui, a gente vai ter 2r à quinta, né, melhorando essa expressão, 2r à quinta, menos 4r à quinta sobre 3, né, lembrando que avalia o primeiro, vai ser então r ao cubo sobre 3 menos o menos r ao cubo sobre 3, então isso aqui vai somar. Vai aparecer um outro fator de 2, que aqui vai dar 4, né? Mais 2 vezes r à quinta sobre 5. Consequentemente, a gente pode escrever isso dessa forma daqui, né? Então, melhorando isso daqui, a gente pode escrever como sendo r à quinta, que nos multiplica 2, que é esse primeiro termo, menos 4 terços, que é o segundo termo, mais 2 quintos, que é o terceiro termo, e quando a gente junta isso daqui, nesses fatores, a gente vai ter tudo por 15, vai ter 30 em cima, menos 20, mais 6, e isso vai dar um resultado para a gente de r à quinta, 16 sobre 15. Então, simplesmente realizando, né, essa conta daqui, a gente vai ter 16, e sobre 15 ele já está aqui, e o r à quinta também está aqui. Agora, voltando lá em cima, né, porque esse resultado foi só dessa integração, a gente vai ter que colocar agora essa quantidade daqui. Então, eu vou ter que o nosso momento de inércia, ele vai ser dado como 2πm sobre v, que nos multiplica r à quinta, 16 sobre 15. Só que agora note que a gente tem o volume aqui, né, da esfera. Mas o volume da esfera a gente sabe. E esse volume da esfera ele é dado por 4 terços de π raio da esfera ao cubo, né? Então, a gente pode usar esse resultado do volume aqui nessa expressão e quando a gente simplifica essa equação, a gente vai obter o seguinte resultado, que o momento de inércia dessa esfera maciça é dada por 2 quintos de m r ao quadrado. Aqui não tem nenhum mistério, né? Foi só simplificação, colocar isso aqui dentro, simplificar os fatores, né? Cortar esse r ao cubo aqui que vai estar no denominador com o r à quinta aqui no numerador, aí vai sobrar o r ao quadrado, né? Que é justamente o que a gente está vendo aqui, né? A gente vai ter o m sobrando também. Em um lugar corta o m. Só simplificando, né, esses números, a gente obtém esse resultado. Então, o momento de inércia de uma esfera maciça, né, homogênea, é dada por meio dessa expressão aqui, 2 quintos da massa total vezes o raio total ao quadrado.